Começa agora o programa Vida Saudável, que vai falar sobre um tema bastante importante e que todas as mamães e futuras mamães têm que ficar atentas. A alimentação na gestação. Muito importante para a mamãe, muito importante para o bebê também. Você sabia que toda grávida tem que passar por uma nutricionista para saber o quanto de peso ela pode ganhar? E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a nutricionista Andréa Marim, que é especializada em alimentação na gestação. É mamãe também e fez todo esse processo durante a gravidez, né, doutora? Com certeza, fiz todo esse processo. Eu tenho 2 gestações. E as minhas gestações foram muito esperadas e foram bem assim, minuciosamente, nutricionalmente favoráveis para mim e para o meu bebê também. E as mulheres, elas estão se acostumando a procurar uma nutricionista? Sim, cada vez mais as pessoas procuram um nutricionista, assim, não só para o bem-estar da mamãe, mas também para ter uma gravidez muito boa para o bebê. Porque se tiver um ganho de peso gestacional acima do permitido, pode comprometer a saúde da mãe com uma pré-eclâmpsia ou também uma diabetes gestacional e comprometer a um bebê GIG, um bebê grande, um bebê que tenha uma predisposição a uma diabetes também. Então isso também é relacionado à alimentação? Sim. Importante então para todas as mamães aí ter esse acompanhamento, né, nutricional. E qual que é o primeiro procedimento de uma nutricionista na gestação? O que primeiro você faz? Então, a primeira coisa que eu faço quando chega uma gestante no meu consultório, eu vejo o peso pré-gestacional, o quanto ela estava pesando antes da gravidez, porque isso é primordial. Se for uma gestante com baixo peso, ela vai ter um ganho diferente de uma gestante com peso adequado ou com uma gestante obesa ou sobrepeso. Então, cada gestante eu trato de forma diferenciada de acordo com o que ela está precisando. Por exemplo, uma gestante com baixo peso, ela precisa ganhar 2,3 kg no primeiro trimestre. Já uma gestante com IMC maior que 30, ela não tem que ganhar peso no primeiro trimestre. Que o percentual de gordura dela já é satisfatório para a geração do bebê dela, para a sua própria gestação. Agora, no segundo e terceiro trimestre, aí sim, ela pode ganhar até 200 gramas por semana. Então é mais ou menos esse cálculo para ter um total de peso ideal para uma gestação? Sim, o peso ideal para gestação, ela não é para qualquer pessoa. A gente tem que identificar o quanto ela está pesando antes da gestação, para aí sim a gente priorizar o quanto ela vai ganhar na gestação total. É porque hoje em dia a gente vê algumas gestações que as pessoas ganham 30 quilos, outras ganham 8 quilos, né? Tem uma disparidade grande aí de quantidade de peso, né? Então, tudo isso está relacionado no antes, né? Sempre avaliado antes. Não necessariamente. Antes eu estou falando nutricionalmente, quando uma pessoa procura um aporte nutricional. Agora, a pessoa que está fazendo por conta própria, às vezes a gente encontra pessoas com índice de massa corpórea 18, ou então até o eutrófico, e acaba engordando 20, 30 quilos. O problema é a recuperação pós-gestacional. E a gravidez de risco, doutora? A gente tem que analisar também a questão da gravidez de risco com a qualidade da alimentação. Como os nutricionistas cuidam dessa parte? Então, a gravidez de risco, a gente tem vários aspectos. Idade gestacional, a idade da pessoa. Porque se for uma primeira gravidez, já é um risco gestacional. Se for um sobrepeso, é outro risco gestacional. Se for uma pessoa adolescente com 16, 18 anos, é um risco gestacionais. Mulheres acima de 35 anos também é um risco gestacional. Então, eu não consigo te falar o que seria principal, mas assim, a história daquela paciente, para aí sim eu falar para ela qual risco ela teria ou não, o quanto ela pode engordar ou não, o quanto ela não tem que engordar. Sim. Na minha gravidez eu tive muito problema com enjoo.
Então, assim, tem algumas pessoas que têm a questão do enjoo, absurdamente, que foi o meu caso, e algumas pessoas que não têm nada, passam livre e leve por esse momento, né? A parte do enjoo, tem alguma alimentação que você recomenda, algo que possa ser feito a respeito disso? Porque eu lembro que na época que eu tive a gravidez e os enjoos, era o excesso de limão, eu tinha que tomar limão toda hora para conseguir amenizar um pouco. Nessa parte nutricional, vocês indicam alguma coisa? A senhora indica alguma coisa? Então, na verdade, a mulher na gestação, o que acontece? Ao acordar, a pessoa tem que alimentar com alimento sólido ou cítrico. Porque realmente tem pessoas que têm predisposição a enjoo. Já tem pessoas que não têm. Eu sou mãe de 2 filhos, eu não tive enjoo em nenhuma das minhas gestações. Então, assim, a pessoa que tem predisposição, aí sim, evitar alimentos líquidos de manhã, um consumo de carboidrato um pouquinho maior, para quê? Para estimular, para facilitar com que você não tenha esse desconforto gástrico, o refluxo, queimação, porque incomoda demais, né? Sim. É uma queimação enorme. Eu não posso te falar isso porque eu não tive, mas eu tenho relatos de muitas mães que têm isso. E eu compreendo perfeitamente, é fisiológico. Entendi. E a gente está falando bastante sobre alimentação saudável, eu como nutricionista, como faz todo esse acompanhamento até de qualidade de vida, estilo, enfim. A parte de exercício físico, seria bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Que exercício, que tipo de exercício você recomenda para as gravidinhas? Olha só, eu não sou uma educadora física, uma preparadora física, mas pela minha vivência, pela minha educação, o que eu recomendo? Uma pessoa que está bem apta a uma atividade física, ela pode manter a atividade física. Muitos médicos, eles falam para você, para tudo até os 3 meses de gestação. Minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, eu nadei até o 7º mês de gravidez sem parar. Então, assim, ao momento que eu tive um desconforto, a gente tem que respeitar as nossas necessidades. Eu acho que a atividade física é tão importante para a mãe quanto para o bebê também, porque a gestação é única e vai favorecer os dois. E um outro assunto muito importante, até importante e interessante, todo mundo quer saber, todo mundo quer ter esse tipo de informação, é sobre bebida alcoólica. Bebida alcoólica na gravidez. Pode ou não pode? Uma tacinha de vinho pode ou não pode? Um copinho de cerveja pode ou não pode? Então, olha só, não existe estudos que comprovem que não possa estar consumindo bebida alcoólica. Porém, o Ministério da Saúde não aconselha que as mamães que estão esperando um bebê consumam bebida alcoólica. Porém, muitos médicos ou nutricionistas liberam, em ocasiões especiais, o consumo de uma taça de vinho ou uma latinha de cerveja, ou uma tulipinha. Não tem problema, mas aí fica a critério do médico, nutricionista e paciente. Às vezes acaba se tornando mais uma questão de que todo mundo fala que não pode do que nutricional ou, enfim, de que os médicos não autorizam. Ficam mais aquelas crenças, né? A gente vive muito de crenças, né? Não posso te afirmar que são crenças. Como eu te falei no início, não existe estudos comprovando se tem a transferência da barreira, da placenta, da bebida alcoólica para o bebê. Então eu não posso te afirmar isso. E a cafeína? A cafeína é um estimulante, né? Então ela é estimulante para algumas pessoas e para outras não. É a mesma coisa para gestante. Eu não sou tolerante à cafeína. Eu posso tomar cafeína e para mim não vai dar efeito nenhum. Mas tem pessoas que ela já tem aquele start com a cafeína. E a gestante é a mesma coisa. Pode deixar o metabolismo dela um pouco mais acelerado e sim complicar a gravidez. Mas isso não é um fato comprovado. Qual que é a dica que você dá para toda gestante levar ali na bolsa dela, em qualquer lugar que ela for, para o trabalho, para passear, nessa questão de alimentação? A dica que eu dou é curta a gravidez. A
gestação é um momento mágico, maravilhoso. Muitas pessoas vão no meu consultório preocupada em engordar, se vão emagrecer. Curta o momento da gravidez, esplêndido, é muito mágico. É verdade. E nesse pós-parto, doutora, o pós-parto também continua esse processo de uma alimentação saudável, do que pode, não pode ser, o que pode ou o que não pode comer. Eu acho que até um pouco mais, porque aí você já está amamentando, você tem aquela preocupação de passar para o bebê. Quais são esses cuidados que a gente tem que ter agora no pós-parto? Então, no pós-parto, eu acho que assim, eu tenho certeza que o que tem que fazer é incentivar a mulher a amamentar. A amamentação é um momento também, outro momento mágico. É o contato que você tem com o seu bebê. É o contato que o seu bebê vai se alimentar de uma forma mais prazerosa e saudável, o contato de mãe e filho. A amamentação promove contração uterina. A amamentação promove também o quê? Emagrecimento. A amamentação dá um pouco mais de fome, mas desde que você tenha uma dieta equilibrada, você consegue voltar ao seu peso. A amamentação é esplêndida. É verdade, isso é verdade. E no caso de uma mãe que não consegue mais alimentar, ela... Não existe mãe que não consegue amamentar. Existe mãe que não incentiva a amamentação. Que, como a gente fala, não tem o foco na amamentação. Muitas mães, elas ficam muito preocupadas que tem que voltar a trabalhar. E a tensão, o estresse é tão intenso que acaba de não conseguir produzir o leite, porque é psicológico. A amamentação, ela é psicológica, é o contato com o seu filho. E esse contato é o que vai promover o leite. A partir do momento que você quer focar no trabalho, acaba não produzindo mais o leite. Isso é prejudicial, tanto para o bebê quanto para a mãe. Porém, a gente não tem alternativa. Muitas mulheres não têm alternativa. E nessa falta de alternativa, como proceder nesse pós com alimentação mesmo? Você pode tirar o leite, e congelar. E você pode estar levando para o trabalho ou deixando com a pessoa que está cuidando do seu bebê. Sim, que é importantíssima essa alimentação até... O quanto mais, pelo menos até o 6º mês, é muito importante a alimentação do seu bebê exclusiva com leite materno. Aí depois você vai introduzindo outros tipos de alimento. É verdade, super importante essas dicas para as mamães que estão aí em casa e as futuras gestantes. Eu te agradeço muito, muito obrigada pela participação e logo mais nós voltamos com mais um Vida Saudável. Até já!